dele, né, o Bruno Balacó. E aí, Olá. Bruno, boa tarde. O Bruno ele é jornalista, graduado pela Unifor e pós-graduado em comunicação e marketing em mídias digitais pela Estácio. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, com pesquisas nas áreas de radiojornalismo esportivo e podcasts. Ele produz também o podcast Papo Com, vinculado ao grupo de pesquisa PraxisJor e ao PPG-Com da UFC. Pode ficar à vontade para fazer sua fala, Bruno. Obrigado, Gel. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando agora nessa live do YouTube e também depois que vai ficar vendo aí a gravação. Dizer da minha satisfação em estar aqui ao lado dessas figuras maravilhosas do podcast cearense, o André, que eu já conheço de muitos anos, a gente trabalhou junto lá no Jornal Povo, a Luísa, que é uma celebridade hoje dos podcasts, está sempre participando, e o Luan, que é um case hoje nacional, né? Está fazendo muito sucesso aí com o Bodejo, daqui a pouco eles vão falar um pouco para a gente dessa experiência, né? E eu, assim como o André, preparei uma apresentação, de certa forma até complementar, trazendo mais alguns exemplos, comentando também um segmento específico, né, que eu, de certa forma, me aprofundei um pouco nos últimos meses, que foi o podcast universitário, né, que está tão forte hoje. Então, preparei uma apresentação rapidinha para a gente estar aqui debatendo em cima desses dados aqui, que eu acho que também são bem interessantes para a gente discutir. O Gel já me apresentou, né? Sou jornalista, mestrando em comunicação aqui da UFC e produzo o podcast Papo Conta. A gente pode falar um pouquinho sobre ele também daqui a pouco nos debates. Enfim, nesse bate-papo, o André fez uma observação muito interessante sobre esse movimento da podosfera cearense aqui, que foi relacionado ao surgimento, como é que tudo começou. E se a gente fala de cenário do podcast no Ceará, a gente não pode deixar de falar do pioneirismo do Rapadura Cast, né? Considerado aí por muitos, inclusive, o primeiro podcast do Brasil, e a gente está falando de uma era que o podcast é uma coisa recente, né? Ele é de 2004 lá nos Estados Unidos, e logo em 2006 já haviam alguns podcasts por aqui. Um dos primeiros que surgiram no Brasil foi o Rapadura Cast do Jurandir Filho. E o que é mais curioso é que ele segue na ativa, né? 14 anos depois, segue aí firme e forte, já publicou 613 episódios. É quase um recorde no Guinness Book, o trabalho do Jurandir. Sem dúvida, o primeiro do Ceará e provavelmente aí o primeiro do Brasil. Há algumas divergências, mas sem dúvida nenhuma, o primeiro podcast do Ceará. E como o André falou, né, existe um bordão que se popularizou muito ao longo do ano de 2019, ano passado, que é o ano do podcast, e parece que finalmente foi, que a gente viu essa explosão dos podcasts em todo o Brasil, claro, capitaneado aí por todo o investimento feito pela Globo, né, que fez uma ampla divulgação, começou a produzir podcast, fez diversas matérias, enfim, ajudou bastante nesse processo de popularização do podcast. A Folha investiu em outros projetos, como o André falou, o Café da Manhã, que é o de maior sucesso, o UOL também fez investimentos, enfim, outros órgãos de imprensa da grande mídia também investiram, e tudo isso, junto com o investimento do Spotify e do Deezer, foram fundamentais para que 2019 fosse, de fato, o ano do podcast. Outra observação interessante é que, se 2019 foi o ano do podcast, a gente acredita que 2020 seja o ano do podcaster, ou seja, do produtor de podcast. As pessoas já estão ouvindo, agora elas já estão também produzindo. E a gente viu agora em 2020, pessoal, um crescimento assim bem considerável de surgimento de novos projetos de podcast. O André, inclusive, citou um belo case local que está fazendo maior sucesso nesse período de pandemia, que é o podcast As Cunhãs, liderado aí por 3 mulheres, né, a Camila, a Evelyn e a Inês, um podcast de política com um jeito bem peculiar delas, elas são bem humoradas, mas trazem muita informação. É um podcast ao mesmo tempo que é descontraído, mas bastante informativo. Toda terça-feira de manhã eu estou ligado lá para ouvir o As Cunhãs e tem sido um case local bem interessante. São 3 jornalistas ligadas ao UFC, mas um projeto particular muito interessante da Evelyn, da Camila e da Inês. E outro segmento também que cresceu bastante nesse período da pandemia foi o segmento universitário, ou seja, as universidades estão produzindo muito podcast. E eu digo isso não apenas aqui do estado do Ceará, mas do país inteiro. Até porque é um dos meus objetos de pesquisa atualmente, acompanhar esse cenário nacional, e tenho visto de uma ponta a outra do país as universidades produzindo nesse período de quarentena, ou reconfigurando os podcasts a esse contexto da pandemia, ou dando o surgimento a novos projetos, que é o caso que a gente vai ver daqui a pouco aqui na UFC, que esse segmento está bastante em alta. E um dos fatores, né, que contribuiu para esse surgimento de muitos projetos de podcast durante a pandemia foi justamente essa popularização que a gente viu nos processos de produção, edição e veiculação.
Porque a gente viu nessa pandemia uma verdadeira overdose, está vendo ainda, uma overdose de live, de videoconferências, e com tudo isso, essas ferramentas como o StreamYard, que é a tecnologia que a gente está utilizando para conversar com vocês aqui, o Google Meet, o Zoom, todas essas plataformas ficaram muito populares agora, estão sendo disponibilizadas gratuitamente, e o pessoal foi fazendo as videoconferências e também aproveitando essas plataformas para gravar podcast. Muito, até porque está todo mundo fazendo podcast de casa, de forma remota, né? Poucos são os exemplos de podcasts que estão sendo produzidos de forma presencial, em estúdios, né? O pessoal está fazendo de casa mesmo, através dessas plataformas. Ou seja, houve uma popularização, elas ficaram de fato muito fortes, o Zoom, o Google Meet. O pessoal está fazendo podcast por meio dessas plataformas, está editando de casa em plataformas gratuitas, inclusive. Acho que o principal exemplo é o Audacity, como algumas pessoas chamam, né? Que é uma plataforma super simples de mexer. Qualquer pessoa ali com algum autodidata mesmo, alguns minutos ali, já vai fazer a sua edição do podcast. E existe também mecanismos gratuitos de veiculação de podcasts, né? Os agregadores aí que fazem a distribuição dos podcasts. Você grava o episódio e vai hospedar em algum canto. E dessas plataformas mais populares é o Anchor, né? Que está aí gratuitamente, é do Spotify, ou seja, o pessoal cadastra o episódio lá e ele já cai em todos os agregadores, as principais tocadores de podcast, principalmente Spotify, o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, todos eles já são contemplados ali quando você hospeda no Anchor. E a observação que eu faço desse cenário do podcast, até de forma complementar o que o André comentou na apresentação dele, é que a gente vê um predomínio absoluto de um gênero específico de podcast aqui. Existem alguns tipos de podcast, mas um em especial a gente vê que ele é dominante aqui no estado, que é o famoso podcast MesaCast, que é o podcast de conversa, de bate-papo, né, que é bem a cara do cearense. Diz muito sobre o nosso povo cearense, que é muito comunicativo, é muito extrovertido, e aí a gente entra nesse aspecto final desse tópico que eu coloquei, que foi a cearensidade e as produções esportivas como gêneros predominantes. Porque o que a gente vê é isso, muitos podcasts aqui no estado do Ceará, exaltando esse jeito moleque do cearense, que todo mundo conhece, né, do humor, né, dos grandes humoristas que fizeram sucesso no Brasil, e que o cearense carrega até hoje, né? Essa terra da luz, que é também a terra do humor, a terra que tem a vaia cearense, né, que só nós cearenses sabemos dar, o famoso iê. E assim o pessoal leva essa característica, incorpora isso e leva para o podcast. O gênero conversa, então, esse formato, essa categoria é muito predominante, como a gente observa nesse pequeno giro que eu faço aí da podosfera cearense. São apenas alguns exemplos, pessoal. É claro que no estado do Ceará a gente tem dezenas de podcasts interessantes, mas eu destaco alguns deles nessas duas categorias em especial. A cearensidade e o regionalismo, que são podcasts que exaltam bem esse jeito de falar, de conversar do cearense. É o caso do podcast Indo e Voltando, que tem um trabalho muito bacana. As meninas, a Camila, a Liara, fazem, enfim, essa resenha, elas estão o tempo inteiro brincando, se divertindo durante as gravações. O Budejo, né, do Luan, que faz parte aqui dessa live, daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre essa experiência que ele desenvolve. O próprio slogan do podcast de estudo, o Luan, claro, vai desdobrar isso. É o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, né, um belíssimo case lá no interior do Ceará. O Miolo de Pod, né, que faz um trocadilho aí, né, com Miolo de Pote, que é uma gíria também cearense. O Cearenciando, que foi um dos exemplos que o André citou, né, que é do governo do estado, mas que divulga bastante a cultura cearense. E o Chá com Rapadura, que também é muito divertido, né? As meninas que fazem esse podcast também brincam bastante com esse jeito de falar do cearense. E outro segmento também muito forte aqui na podosfera, esse segmento esportivo. Eu trago para essa tela 5 exemplos de podcast dos mais populares, né? O Futecast, que, diga-se de passagem, é o podcast jornalístico com maior audiência lá do Grupo de Comunicação Povo. Lá eles têm um cardápio de pelo menos 20 podcasts, e o Futecast, que é para debater o futebol cearense, comandado pelo Lucas Mota, é o que tem maior audiência. É um case muito interessante na podosfera local. O CE na Rede é mantido lá pelo pessoal do Globoesporte.com.br/CE, lá a Thaís Jorge é quem comanda lá com o pessoal da equipe dela. O Futebolês do Sistema Jangadeiro, aí você vê esses 3 primeiros ligados, mantidos por jornalistas e ligados a grupos de comunicação, no caso aí o Grupo Povo, o Sistema Verdes Mares, através do Globo Esporte, e o Futebolês do Sistema Jangadeiro. E aí abaixo, 2 podcasts ligados à torcida, né? Podcasts de clubes de futebol. O Vozão Cast da torcida do Ceará e o Glória e Tradição do Fortaleza. Os 2 também com audiência engajada. Eles conseguiram já atrair para eles ali uma boa audiência. E, assim, eu falei de 2 categorias predominantes, mas a gente também tem uma diversidade de podcasts. Aqui são apenas alguns exemplos, existem muitos outros.
Eu citei aqui alguns dos meus favoritos. Nessa área de cinema e cultura, a gente tem o Rapadura Cast, como o próprio André já falou, pioneiro, também citei aqui, né, o do Jurandir Filho, mais de 600 episódios. O Iradex, que daqui a pouco a Luísa também vai falar um pouco mais sobre ele, né, a da rede Iradex. E o Videarte também, o Iradex fala bastante de cultura, de cinema, de cultura pop. E o Videarte de cultura, também ligado ao grupo de comunicação Povo, né, o pessoal lá do Caderno de Cultura que faz esse podcast. Comunicação, o próprio SerifaCast, do André Jonathan, que se apresentou agora há pouco. Nessa área de HQs e processo criativo, destaco o HQ Sem Roteiro, que eu acho sensacional também, lá do PJ Brandão, que faz um trabalho muito legal, falando de histórias em quadrinhos, narrativas. E o Esticando a Baladeira também fala muito desse processo criativo, é outro podcast legal. E é uma categoria que eu meio que criei, né, vivências, né, porque é difícil até dizer do que classificar o Aos 30, né, que também é da rede Iradex, que lá da Lívia, que as meninas, a Lívia e a Giane, falam dessa fase desgraçadamente maravilhosa dos 30 anos de idade, aquela faixa de idade. Elas fazem um podcast também muito divertido, com depoimentos, com vivências desse período. Então, é outro exemplo bacana. De política, a gente tem como destaque o As Cunhãs, que já foi amplamente citado aqui nesse bate-papo. De gênero e ligado a questões de minoria, feminismo, a gente tem o Quilombas, né, mantido por duas estudantes aí de jornalismo, a Alice e a Letícia. O Orgulho Contra-Ataca, que também fala de cultura pop e de minorias, é lá do grupo de comunicação Povo também. E de música, a gente tem um Fora de Ordem, né, também falando especificamente, conversando com artistas, falando, enfim, é um podcast muito sonoro que trabalha bem essa questão musical na narrativa. E aí eu vou falar de forma específica agora desse segmento que eu estou, de certa forma, inserido nele, que é o dos podcasts universitários, citando aqui o case da UFC, da Universidade Federal do Ceará, porque lá eu fiz uma pesquisa recente aí, divulgada nos encontros universitários, em que eu mapeei aí 20 podcasts, isso, claro, 20 podcasts que estão de fato ligados ao UFC, que de certa forma o pessoal que mantém ou é vinculado a um grupo de extensão, de pesquisa, a um curso, a um departamento, mas é claro que no meio dos mais de 10, 20 mil alunos da UFC, existem vários outros que produzem também, mas que têm vinculação acadêmica, eu encontrei 20. E o interessante é que, por mais que a gente veja, claro, os jornalistas, os comunicadores, o pessoal da comunicação produzindo boa parte desses podcasts, eu pude encontrar também algumas experiências do pessoal da música, da biblioteconomia, o próprio Edvander, que está apresentando aqui essa live, tem um podcast dele, né, o Plurisaberes, tem podcast de filosofia, de direito, de medicina, de educação física, de economia e até odontologia, no caso do pessoal também lá de Sobral. E temos alguns... O que é mais interessante que eu observei foi que muitos desses podcasts surgiram nesse período de pandemia, de março para cá. Boa parte deles é de 2019, mas muitos, 8, para ser mais preciso, surgiram de março para cá. Que foi o caso do Papo de Quarentena, do Minuto Caco, do PET Medicina lá da UFC de Sobral, Chat Filosófico, Ponto de Informação, o SUScast, né, falando aí do nosso Sistema Único de Saúde, Musicast e o Papo Com, que é justamente esse projeto que o professor Edgar e eu lideramos aí, fizemos surgir nesse período aí de pandemia. Estamos aí com 10 episódios publicados toda semana, fazendo o podcast, falando de comunicação. A gente faz debates na área de comunicação e demos origem a esse episódio. E para finalizar, falando um pouquinho agora de rumos. A gente já falou, já meio que fiz aqui um preâmbulo desse cenário do podcast local, agora falando de perspectivas, né? Como tendência, eu vejo uma perspectiva muito boa de que, superado esse período de pandemia, né, a gente torce que final do ano, 2021, a gente possa ter uma melhoria na qualidade do áudio. Claro que nesse período de quarentena está todo mundo fazendo de casa, por meio desses aplicativos remotos, e evidentemente é preciso dar um desconto, né, nessa qualidade do áudio, que nem sempre é tão boa para quem está escutando, mas que depois que tudo isso passar, a gente vai ver certamente produções de altíssima qualidade de áudio também. E principalmente que possam rever outras formas de gravação, enfim, eu vejo muito nesse sentido, um acréscimo de qualidade após esse período de pandemia, até porque o pessoal já vai estar bastante experimentado de tanto produzir nesse ano de 2020. Como uma oportunidade para esse cenário local dos podcasts, eu vejo que as empresas têm uma grande possibilidade no mercado corporativo aí de investir cada vez mais na produção de podcasts. Eu vejo, claro, o André até citou, e ele faz parte, inclusive, de uma empresa que está produzindo podcast, mas eu vejo que isso é um mercado que é uma grande lacuna que fica aí de oportunidade para as empresas começarem a investir mais, já que as principais iniciativas são iniciativas assim, individuais, de grupos de amigos, né? Mas eu vejo o mercado de trabalho, o mercado consumidor aí também de olho nas potencialidades que o podcast pode oferecer. Como desafio para esse período,
eu vejo que a gente tem um grande potencial para explorar essa cultura do financiamento coletivo, ou seja, fazer o podcast se sustentar, gerar renda. O financiamento coletivo, o famoso crowdfunding, é uma grande possibilidade. Eu vejo hoje uma plataforma que está sendo muito utilizada por vários podcasts, que é o apoia.ce, muita gente contando com uma rede de colaboradores, de assinantes, de ouvintes que investem, né, que colaboram com 5, 10, 20 reais e ajudam a manter aquele podcast. Vários podcasts hoje conseguem gerar uma renda, né, a partir desse financiamento coletivo, e a monetização, já que plataformas como o Deezer e o Spotify já estão avaliando aí a possibilidade de remunerar também os seus podcasts de acordo com a visualização, o alcance que eles possuem. E como lacuna, para encerrar, a possibilidade de investimento em novos formatos que são pouco explorados aqui no estado, já que nós temos, como eu citei, quase todos os podcasts que eu citei aqui são desse formato mesa-cast, de debate, né? Mas acho que eu vejo uma carência grande ainda de podcasts narrativos, de storytelling, e que trabalhem também a radionovela, né? Que é um gênero clássico do rádio, e que eu vejo, por exemplo, uma experiência muito legal lá em Pernambuco, com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o podcast Literatura nas Ondas do Rádio, que faz o maior sucesso nesse período da pandemia, e eu acho que é um formato que poderia ser melhor trabalhado, principalmente nos cursos de comunicação, porque já trabalham com esse formato nas aulas de rádio, né? Esse formato de radionovela. É isso, gente. Queria deixar o meu contato aqui para a gente continuar essa conversa depois desse bate-papo. O meu e-mail é esse, é brunoandersonfb@gmail.com. Queria deixar um pedido também para que vocês escutem o Papo Com, para quem tem interesse em várias questões ligadas à comunicação, fake news, as redes sociais, o autoritarismo nesses tempos de pandemia. Dá uma olhada lá, procurem todos os agregadores, está lá, Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Papo Com. Está aí nas nossas redes sociais, Podcast Papo Com no Facebook, no Instagram e no Twitter, Podcast Papo Com, e o nosso e-mail para sugestões, críticas, comentários, podcastpapocom@gmail.com. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra já no bate-papo, né? E a gente espera estar trocando essa ideia com vocês. Obrigado quem teve paciência para nos ouvir até agora. Daqui a pouco a gente conversa melhor. Obrigado, Bruno, pela sua intervenção. Reforço o convite, né, para ouvirem o podcast do Bruno. Acho que a gente precisa fortalecer os podcasts